A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou estar fazendo a leitura da palavra de Deus em Mateus, capítulo 1, versículo 17. A genealogia de Jesus Cristo. Versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém? Amém, irmãos? Esse mês de maio é o mês da família e hoje nós vamos falar sobre a luta de uma família. Vamos falar da família de Jesus. Afinal de contas, qual família que nesses dias não tem travado uma dura batalha, uma luta aguerrida? E a família de Jesus também teve as suas lutas. Ela não foi diferente de nenhuma família da terra. Esse texto da palavra de Deus que nós lemos é a narrativa de Mateus encerrando a genealogia de Jesus. Mateus fala dos ancestrais de Jesus desde Abraão até José, o seu pai. E aqui ele fala dividindo em 3 etapas as gerações de Jesus. De Abraão a Davi, de Davi ao exílio, do exílio a José. Irmãos, quando nós observamos esse texto, nós vamos ver a luta pela qual a família do Senhor Jesus passou. A luta que nós estamos travando também. Em primeiro lugar, ele vai citar Abraão. Abraão deu início àquela geração. Deu início ao povo de Deus, a raça eleita. Afinal de contas, Abraão foi o pai da fé. E a primeira luta que nós vamos observar na família de Jesus foi uma luta para que essa família pudesse existir. E Abraão esperou com paciência a promessa do Senhor. Veja bem como nasce a família do Senhor Jesus. A família do Senhor Jesus nasce de um ato de fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu em Deus e ele esperou durante 100 anos pelo cumprimento da promessa do Senhor de fazer dele uma raça eleita, um povo que era chamado povo de Deus. E ele esperou 100 anos pelo nascimento do seu filho Isaque, a semente do povo de Israel. Observe bem que maravilha que foi a família do Senhor Jesus. A família do Senhor Jesus nasce de um ato de fé. A família do Senhor Jesus nasce de um milagre. Sara, mulher de Abraão, era estéril. E ela já tinha idade avançada, 90 anos, quando deu à luz a Isaque. Foi um milagre que aconteceu na vida de Abraão, na vida do povo de Israel. Esse é o início da família do Senhor Jesus, que nasce de um milagre, que nasce através da fé. E essa palavra é para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que luta tanto e às vezes desanima porque a bênção não está chegando. Mas Abraão esperou com paciência. Abraão, ele confiou em Deus e Deus deu a ele um milagre. E Deus deu a ele um filho. E Deus fez dele uma geração poderosa. Às vezes você está enfrentando não somente esse problema da pandemia na família, problema com o esposo, problema com a esposa, problema com o filho, e um problema de enfermidade, um problema financeiro ou qualquer outro tipo de problema. Mas tenha paciência de Abraão. E lute, não desista, continue lutando, porque não há vitória sem luta. Confie em Deus, não perca a fé.
a família de Jesus nasceu de um ato de fé. E a tua família vai viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. A segunda parte desse texto vai falar de Davi. Aliás, o evangelista Mateus, quando vai falar da genealogia de Jesus, ele começa Jesus, filho de Abraão e filho de Davi. Ele cita esses dois personagens. O primeiro foi o pai da fé. O segundo, o homem segundo o coração do Senhor, Davi, o homem que derrotou o gigante. Sim, qual foi a segunda luta dessa família? Essa família lutou para derrotar o seu gigante. Observe bem a vida de Davi. Davi, o rei, não é citado aqui por acaso, porque ele era um homem de guerra, era um homem que tinha muitos adversários, muitas adversidades. Quanta vitória ele teve, quanta luta ele teve. Sim, essa é a família de Jesus. Foi a família que derrotou o gigante. Davi, ainda bem jovem, ele se ofereceu ao rei Saul para desafiar e vencer aquele gigante Golias de quase 3 metros de altura. E ele, com a sua fé, com a sua coragem, derrotou o gigante, porque Deus deu a ele aquela vitória. Qual é o tamanho do seu gigante? O gigante de Davi tinha quase 3 metros de altura. Nós estamos vivendo um dia em que o nosso gigante é invisível. Mas ele tem causado terríveis males nas famílias, na vida das pessoas. Mas às vezes você tem outro gigante. Às vezes você luta por um emprego, luta com o seu filho, ou luta de outra forma. Qual é o tamanho do teu gigante? Qual é o teu adversário? Qual é a tua adversidade? Veja a família de Jesus. Foi uma família que venceu o seu gigante. E esse é um exemplo para cada um de nós. As nossas famílias também têm sido assoladas, açoitadas por várias tribulações. Todavia, da mesma forma que a família de Jesus derrotou o seu gigante, venceu o seu desafio, você também é capacitado por Deus para derrotar o seu gigante. Assim como Davi, que era chamado de homem segundo o coração do Senhor, eu gostaria de dizer a você, pai, mãe, filho, vocês também fazem parte da família de Deus. São do coração do Senhor. Nós somos a família de Deus. E Deus vai nos dar vitória contra esse gigante. Por isso, se dispõe a lutar como Davi lutou. Pegue a sua funda, pegue as pedras do rio e atire contra o seu gigante. E você será vencedor. Outro desafio que enfrentou aquela família, outra luta, é mencionada nesse versículo. Diz aqui a respeito do exílio na Babilônia. Nós podemos observar que Mateus, ele volta ao tempo e fala da época em que o povo de Israel sofreu 70 anos naquele exílio. Sim, o povo de Israel, por causa do seu pecado, foi levado para aquele cativeiro e sofreu durante 70 anos. E a família de Jesus, a geração de Jesus, passou por tudo aquilo. Mas eles venceram porque Deus restaurou a sorte de Sião e o povo voltou do cativeiro depois de 70 anos e o país foi restaurado. Nós podemos observar essa linda história relatada no Antigo Testamento. E se nós observarmos na genealogia de Jesus, nós vamos ver um
um ancestral de Jesus chamado Zorobabel. Zorobabel foi o governador de Israel durante o período em que o povo volta do cativeiro e Deus restaura aquele país, realizando uma linda história. E nós estamos vivendo, de certa forma, um cativeiro. Da mesma forma que o povo de Israel ficou lá fora do seu país, exilado, fora de suas casas, nós estamos vivendo provavelmente o inverso, mas uma situação semelhante. Nós estamos presos em nossas casas. E assim como o povo teve que se adaptar a situações adversas num país distante, nós temos que nos adaptar a essas situações e a esses tempos. É interessante observar que o termo exílio, ele significa uma nova casa. É o verbo meta-oikel. E esse verbo significa uma nova casa. E nós temos também novas situações. Assim como o povo no Egito. Melhor dizendo, no exílio na Babilônia. Da mesma forma, amados irmãos, Deus continua agindo nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus esteve ao lado do povo durante aquele período de sofrimento, durante aquele período de exílio. Da mesma forma, Deus estará conosco nesse período de pandemia, como tem estado até agora. Porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. E vai nos ajudar sempre, até o final dessa tempestade, até o final dessa adversidade. Mas é interessante observar que durante aquele período de 70 anos que o povo sofreu lá no exílio, muitos homens de Deus, eles deram testemunho e Deus mostrou o seu poder em países estranhos. Nós vamos lembrar dos 3 jovens na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abdenego, do próprio Daniel. Os 3 primeiros venceram a violência do fogo, o outro fechou a boca dos leões. E nós vamos lembrar de uma mulher chamada Esther, que foi rainha na Pérsia, em tempos de exílio. Mas o mais importante nós podemos observar aqui, quando o povo voltou do cativeiro, depois de 70 anos, Deus restaurou a sorte daquele povo. E aí a gente lembra do Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. O templo foi restaurado, as muralhas que tinham sido destruídas foram restauradas, tudo pela supervisão de Zorobabel, o governador, que era ancestral do Senhor Jesus. E da mesma forma, Deus vai restaurar a sua família. Às vezes você perdeu bens materiais, às vezes você está sofrendo com esse exílio, com essa adversidade, com essa quarentena, mas Deus vai restaurar a tua sorte. Deus vai reconstruir a sua vida como reconstruiu o seu país, usando um ancestral de Jesus chamado Zorobabel. E finalmente, meus amados irmãos e irmãs, o autor aqui, Mateus, cita Jesus, o principal personagem dessa família. Sim, nós vemos o sofrimento e a luta dessa família travada pelo próprio Senhor Jesus. Essa família foi uma família abençoada porque através dessa família todas as nações da terra são benditas, são salvas através de um membro dessa família, a saber, o próprio Senhor Jesus. Mas aí nós lembramos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele sofreu por cada um de nós. Ele, para nos salvar, ele paga o preço do nosso pecado, da nossa iniquidade na cruz do Calvário. Ali ele derrota o pecado, o salário do pecado e o autor do pecado, Satanás, quando ele esmaga a cabeça da serpente. Ele morre em nosso lugar. E quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos a luta que Jesus Cristo travou ali. Nós vemos o sofrimento que Jesus Cristo passou. Mas ele venceu, porque 3 dias depois ele ressuscitou dentre os mortos.
E o apóstolo Paulo vai falar: onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que em Cristo Jesus nós temos a vitória. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15. Aquela família foi vitoriosa, apesar de todas as suas lutas. Quando nós, diante da nossa adversidade, caímos no desespero, na angústia, no tédio, na ansiedade, na depressão, nós devemos clamar ao Senhor e olhar para a cruz de Cristo, olhar por aquilo que Ele sofreu e Ele venceu. E assim, meu amado irmão, minha amada irmã, a tua família vai vencer. Jesus sofreu muito mais do que nós e Ele venceu para nos dar a vitória. Por isso que Ele diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E você vai vencer também. Por isso, se você acha que a sua família passa por muitas lutas, olhe para a família de Jesus. Quantas lutas ela passou? Mas ela venceu. Venceu pela fé, pela perseverança, venceu derrotando os seus gigantes, venceu o exílio e finalmente venceu a sua cruz. Da mesma forma, a sua família vai vencer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.